Haunting of Bly Manor, ou A Maldição da Mansão Bly. Baseada levemente na novela The Turn of the Screw, escrita por Henry James em 1898, a série se passa nos anos 80 e segue uma professora contratada para trabalhar numa mansão, cuidando de duas crianças esquisitas que tragicamente perderam seus pais. A criação é do Mike Flanagan, que dirigiu os muito bons Gerald's Game e Doctor Sleep, tem crítica de ambos no canal, assim como a muito elogiada série The Haunting of Hill House, que eu ainda não vi, mas o Google falou que não tem problema, uma não é continuação da outra, não precisa ter visto para entender essa. E curiosamente, boa parte do elenco de Hill House está de volta aqui, então de certa forma é melhor que eu não tenha visto, porque para quem se acostumou a ver esses atores naqueles personagens, pode ser um pouco esquisito vê-los em outro contexto, eu não tive esse problema. O Mike Flanagan dirigiu apenas o primeiro dos 9 episódios, no qual ele começa devagar, mas sugere suficientes elementos espectrológicos para você acreditar que esta é uma história de horror, uma história de assombração. Ele te deixa inquieto e começa a desenvolver mistérios através do comportamento dos personagens, mas logo você percebe que os elementos de horror são secundários. Há alguns bons sustos aqui, a atmosfera é certamente carregada, enervante, há imagens muito impactantes, mas é tudo pano de fundo. A Maldição da Mansão Bly é, na verdade, um romance, uma história de amor. E demorou para eu me acostumar com isso. Os primeiros episódios dão a sensação de uma narrativa incerta, de uma história que não sabe onde quer ir. É uma mini novela desoladora com elementos de horror psicológico. Um pouco de propaganda enganosa, então você precisa superar. A narrativa vai e volta no tempo com frequências e também há cortes entre memórias e o mundo real. É uma ferramenta eficiente de contextualização, certamente ajuda a explicar algumas coisas, mas não ajuda no ritmo. A série perde impulso em diversos momentos, as digressões deixam o compasso instável. Em outras palavras, é cansativa e demora para acontecer. O tom melancólico precisava de algumas quebras com um pouco de energia, as interações precisavam de mais, eu não sei se é entusiasmo, mas pelo menos um pouco mais fervor. Mesmo sendo uma história triste, por contraste, eu gostaria de ter visto alguns momentos de mais intensidade. Eu tô tomando muito cuidado para não dar spoilers. Mas eu nunca cogitei abandonar essa história, primeiro porque ela é um presente para os olhos, o visual gótico é excepcional, o design de produção é super refinado e os personagens vão se tornando cada vez mais envolventes. No começo eles são meio avulsos, misteriosos, mas o roteiro faz um ótimo trabalho de conectar todo mundo. Você tem que passar por uma gordurinha repetitiva até chegar aonde as coisas realmente começam a ficar boas, mas vale a pena ter paciência para uma narrativa que é sim lenta, mas muito inteligente. A trama acumula uma série de mistérios e poucos são explicados de forma mastigada, então quando você estiver achando as coisas muito arrastadas, procure focar em pequenos detalhes porque eles fazem a diferença na hora de tomar certas conclusões que são muito satisfatórias. O elenco é forte, a química entre os personagens não é instantânea, precisa de um empurrãozinho, mas há um momento onde tudo clica e a narrativa fica mais fluida. Eu vou tomar muito cuidado agora na hora de falar dos personagens, porque eu não quero entregar nada, eu vou até pular alguns, porque há muitas descobertas legais aqui. A Victoria Pedretti faz tudo certo, ela tenta ser firme e assertiva com as crianças, ela percebe gradativamente que há algo muito errado nesse local, ela tenta segurar a onda, mas ela é forte e vulnerável ao mesmo tempo. Ela é uma ótima âncora para os elementos de horror psicológico da série. Muitas vezes você se assusta com a reação dela mais do que qualquer fantasma ou sugestão de fantasma. A Tania Miller é um dos destaques, ela vive num mundinho bem particular, super misteriosa e tem uma postura muito forte. O Rahul Kohli tem uma presença acolhedora que a história precisa, ele tá ótimo ainda que subutilizado. A Emilia Eve é minha preferida, sagaz, perceptiva, sarcástica, descoladona, é uma boa fonte de apoio para a protagonista. O Henry Thomas não funcionou para mim, aquele sotaque britânico parece uma paródia, não rolou. As crianças me convenceram, é um velho clichê de mansão mal assombrada, né? Crianças esquisitas, se comportando de maneira esquisita, mas eu fui além desse clichê e comprei que há algo muito sinistro por trás
trás do comportamento delas e elas precisam fazer muitas coisas. E a Carla Gugino é uma ótima contadora de histórias. Eu gosto de tudo que essa mulher faz. The Haunting of Bly Manor é diferente do que aparenta, faz algumas coisas muito interessantes em relação aos pontos de vista, é o máximo que dá para dizer sem estragar uma coisa muito legal, e está mais interessada em te manter intrigado do que com medo. Requer uma boa dose de paciência, requer alguns ajustes por parte do espectador, mas oferece mistérios que valem a pena decifrar. Nota 7.4. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.